boa noite para quem for entrando. Super incrível e com certeza vai te ajudar muito no seu processo de emagrecimento. Saciedade. Se você é aquela pessoa belisquenta que fica toda hora comendo e não está entendendo o que está acontecendo com você e com o teu corpo, bom, essa live é para você. Essa live a gente vai falar de estratégias de como trazer mais saciedade para o seu dia a dia, né? O que a gente pode fazer de fato para te trazer mais saciedade? Se você tá tão belisquenta desse jeito, alguma coisa com certeza você deve estar fazendo errado. Vamos lá. Primeira coisa que eu quero te dizer com relação à saciedade. E que sim, pode ser que você já tenha ouvido falar sobre isso. E que com certeza você já me ouviu falando sobre isso, sobre todas as outras lives. Eu sempre falo sobre isso. E o que é, na verdade? Você precisa tomar a quantidade de água certa. Nada vai funcionar no teu corpo se você não trouxer a quantidade de líquidos e de água suficiente para o seu dia a dia. Ok? Então a primeira coisa ao se pensar em saciedade é pensar na quantidade de hidratação. E aí, tem uma regrinha assim, tem uma continha assim que todo mundo precisa saber. E essa continha é o seu peso vezes 35. Quem aí que tá na live comigo sabe dessa continha? Quem aí sabe exatamente qual é a quantidade de ml de água que você tem que tomar no seu dia? Levanta a mão, quem sabe? Eu sei a quantidade de líquidos que eu tenho que tomar no dia. E olha, vou ser sincera, não é fácil? Não é fácil, mas é hábito, é constância. Se você desistir, você nunca vai bater a sua meta de água por dia. Então não desiste, tá bom? E também não é para você ficar com aquela sensação de que parece que vai afogar de água. Não é para isso. Se você tem que consumir 2,2 litros, 2,900, 3 litros, dependendo da pessoa, puxa, você vai consumir isso aí em um prazo de, sei lá, você fica 15 horas acordado, então é nas 15 horas acordado. Água. A gente não toma só água quando tá com sede. Quando você tá com sede, você já tá desidratado. Então, tome água além desse momento, tá bom? E água é para contar só água. Não entra água com gás, não entra o seu suco, não entra o seu chá, não entra nada. É água. É o único processo de detoxificação, de desinflamação do teu corpo e ele é importante para a sua saciedade, tá bom? Então, primeiro passo. Pronto, já falamos com relação à água para não ficar sendo chata em toda a live e ficar cobrando vocês sobre água, tá bom? Outra coisa que eu quero muito que vocês fiquem atentas. Geralmente, quando a pessoa é muito belisquenta, ela tá toda hora comendo alguma coisa, ela acabou de comer, ela acabou de almoçar, ela acabou de tomar café da manhã. Uma hora depois ela fala, nossa, mas parece que eu tô com fome. Tá normal sentir tanta fome? Não é normal. E é muito provável por sentir fome que você tá hoje belisquenta. Mas sempre, todas as vezes que na verdade você tá belisquenta, tá comendo mais do que deveria, em vários lanchinhos intermediários, é porque falta gordura boa no seu dia a dia. Basicamente é isso. Quase sempre, 80% dos casos acaba sendo gordura boa. E eu vou ser sincera, quase sempre as pessoas acreditam que toda gordura é ruim. As pessoas acreditam que todo tipo de gordura vai fazer mal, que todo tipo de gordura vai trazer problemas na obstrução das veias que a gente tem. E não é desse jeito, não é assim. Muitos alimentos que têm na sua composição gordura, como o abacate, por exemplo, ajuda até mesmo a gente desentupir as nossas artérias. Então, você precisa sim comer alimentos que tenham gordura. Vamos falar de alguns alimentos que são muito importantes, que trazem saciedade e que tem muita gordura na composição. O primeiro deles é abacate. Como eu propriamente já falei. É importante sim que você consuma abacate todos os dias, se possível. Ai, Nutri, mas eu ouvi falar que abacate é super calórico. Abre a tua mente, sai desse negócio de calorias. Para de ficar pensando só em calorias.
tá bom? O emagrecimento não é feito à base de calorias. O emagrecimento é feito sobre os alimentos que inflamam, os alimentos que te desinflamam e algumas estratégias que a gente usa no meio disso. Então esquece, deleta isso da sua mente. Então, abacate. Outro alimento que é muito importante, as castanhas. Qualquer uma delas. É muito importante que você consuma castanhas no seu dia a dia. Além delas serem fontes de selênio, de magnésio, de zinco, elas são importantes porque trazem muita gordura boa para o teu corpo. Então, a gente precisa reservar um momento. Qual que é o melhor momento, Nutri? Lá no começo da sua manhã, né? Já tomou o café da manhã, foi para o trabalho, leva algumas castanhas para você. Ah, já sei, Nutri, então eu vou comprar aquela barrinha de cereal e vou deixar lá na minha gaveta, porque barrinha de cereal tem castanha e ótimo, é ótimo para saciedade, é ótimo porque tem gordura boa, é ótimo para tudo. Não é não. É bem ruim, aliás. Sempre que você fizer a opção de comer castanhas, você vai comer as castanhas. Você não vai ficar inventando de comer essas barrinhas prontas, entendeu? Quando a gente faz a opção de comida de verdade, é o alimento o mais íntegro possível que a gente puder no nosso dia a dia. Então, deixa essas guloseimas ou até mesmo essa barrinha de cereal que tanto você gosta para um outro momento. Para o seu dia a dia, para o seu bem-estar, é mais importante que você consuma elas de um jeito mais in natura. Então, você vai comprar as castanhas separadas mesmo, né? Então, a castanha de caju, a castanha do Pará, as amêndoas que você quiser. Pode comprar nozes, pode comprar pistache, pode comprar aquela que você quiser. Amendoim não entra no grupo de castanhas. Já vou logo dizendo. Não resolve colocar amendoim no lugar das castanhas, tá bom? Pelo contrário, a pasta de amendoim, o amendoim, ele é super alergênico. Então, não é um alimento interessante para a gente incluir aí no nosso dia a dia, tá bom? Outro alimento que tem bastante gordura e que é importante a gente consumir e quase sempre a gente não consome porque dá trabalho. E dá trabalho de verdade, concordo, tá bom? É o coco, né? A gente consome muita água do coco e a gente joga o coco fora, é uma pena. Olha, a próxima vez que você comprar um coco, você vai consumir o coco inteiro, né? Então você vai consumir, na verdade, a água do coco, que você pode fazer um suco detox com ele, que vai muito bem, rico em potássio, vai te ajudar a desinchar, tantas outras coisas, mas você precisa consumir também o coco, as lascas do coco, né? Tem muita gordura boa e quase nada de carboidrato. Então, é muito importante que você traga também o coco. Ah, Nutri, posso revezar entre castanhas e coco? Claro, claro que pode, sem problema nenhum. Aliás, é até uma boa estratégia. Ou você pode consumir os dois, né, durante o seu dia. Você pode deixar o período da manhã para comer castanhas e no período da tarde, por exemplo, para que você consuma o coco. Então, pode ser uma opção também para você, tá bom? Outro alimento importante que quase sempre as pessoas não gostam ou, na verdade, não tem muito hábito, não sabe muito bem o que fazer com eles, são as sementes. Quem aí já reparou que a semente de gergelim, quando a gente põe a mão lá dentro do potinho de gergelim para colocar ela em cima da nossa preparação, nossa mão fica toda cheia, fica pretinha, na verdade, né? Fica bem escurinha as pontas dos dedos. Bom, é basicamente porque esse alimento tem muita gordura. Então, uma das estratégias da gente trazer gordura é também colocar bastante sementes. E aí a gente tem várias sementes. Tem gergelim, tem de abóbora, tem a própria semente, é claro, tem linhaça, né? Abóbora, girassol. Então, você pode, né, lá no seu almoço, colocar um pouquinho de sementes na sua salada ou em cima do seu arroz. Tudo isso vai ajudar a complementar mais gordura no seu dia a dia. Outro alimento que eu gosto bastante, é um alimento, na verdade é um óleo, vamos falar de um óleo rico, né, que tem gordura na sua composição, mas é uma gordura que é metabolizada de um jeito um pouco diferente. Então isso acaba favorecendo
também a sua saciedade e principalmente não compromete aí algumas questões hepáticas que tantas pessoas têm preocupação, porque às vezes a paciente e a pessoa tá tão gordinha, e ela fala, nossa, mas mesmo assim eu preciso colocar gordura? Deu lá, eu fiz um exame e no meu exame apareceu que eu tô com o fígado gorduroso. Eu posso usar essas estratégias para quem tem fígado gorduroso? Pode e deve, porque a metabolização desses óleos, tá? E até mesmo desses alimentos que a gente falou, não se dá via fígado. Então você pode sim, tá bom? Não tem problema. O óleo que eu mais gosto, né, de poder acrescentar e até pela versatilidade que ele tem, é o óleo de coco. O óleo de coco, ele é ótimo para aumentar a gordura do seu dia a dia e trazer alguns compostos antioxidantes também para a dieta. Então, o óleo de coco a gente pode até mesmo colocar na sua xícara de café, por exemplo. Então, a gente já pode fazer um café mais aditivado, né, no começo da sua manhã, com uma colherzinha só de café que você mistura ali na sua xícara. Pronto, né? A gente pode colocar essa gordura de adição, que a gente chama, também nos seus pratos. Então, você pode jogar um pouquinho desse óleo de coco, nada que exceda, gente, no máximo uma colherzinha de café, tá bom? Então, esse óleo de coco em cima da tua salada ou mesmo em cima da preparação da sua carne que você fez, ou você fez um peixe, na verdade, pode ser colocado em cima dele. Aliás, ele fica muito saboroso, ele dá um sabor meio que frutado pro alimento, então fica bem gostoso. E nada, né, nada comparado também que a gente use, e assim todo mundo tem o hábito, não fica economizando no seu azeite de oliva, tá bom? Eu sei disso porque é engraçado, em casa eu tenho muito hábito de usar bastante azeite de oliva, bastante, de verdade. Então, é claro, né, os valores estão cada vez mais altos. E sim, às vezes a gente precisa dar um break em alguns momentos, mas olha, para fazer os seus refogados, para fazer o seu arroz, o seu feijão, você precisa colocar azeite de oliva, tá bom? Não fica colocando muito pouco, porque senão você não confere sabor do azeite no seu alimento, você vai queimar a cebola e o alho, e aí na verdade você vai não gostar da comida. E na verdade o que estava faltando era a adição de simplesmente colocar um pouco mais do azeite, né, ali na sua panela. Então põe a quantidade ideal ali de azeite, não vai também desperdiçar, não é para isso, mas sim é para acrescentar sabor e para acrescentar muito nutriente, que é isso que você precisa. Ou, Nutri, eu posso ter em casa aquele azeite, um é o extra virgem e o outro é aquele misto? Não pode. E aliás, financeiramente ele nem vale a pena, porque hoje em dia ele está muito próximo ao valor do nosso azeite, né? Que é aquele da embalagem vermelha. Não, tem apenas o azeite de oliva extra virgem. Ele é a melhor opção, porque com ele você vai, além de temperar suas saladas, você vai poder fazer os seus pratos quentes também. Então não tem por que você ter dois. Vale mais a pena você investir no extra virgem e num outro óleo de coco, né? Do que comprar dois tipos de azeite, tá bom? Vamos lá. Outras coisas que também podem estar interferindo bastante na sua questão da sua saciedade, se você continua belisquenta demais. E já começa pela manhã. Isso. Se você é aquela pessoa que já acorda pela manhã morrendo de fome, você fala, meu Deus do céu, mas que fome. Será que tá certo? Será que tá certo sentir tanta fome pela manhã? Olha, depende. Mas geralmente o que mais acontece com a maioria das mulheres é uma baixa ingestão de proteína. Quase sempre você ingere a quantidade de proteína insuficiente para você. E isso faz com que você fique belisquenta. Então, proteína, gente, não é nem além nem aquém. Mas você precisa sim consumir uma quantidade de proteína o mínimo possível. E começa lá, tá bom? Lá no seu café da manhã. Se você percebe que você é aquela pessoa
que passou do café da manhã, chegou no trabalho e começa a olhar no relógio porque não vê a hora de chegar os minutinhos das 10 horas para sair para beliscar um biscoito, né, que fica ali, que todo mundo tem acesso, bom, certeza que você não consome a quantidade de proteína certa lá do café da manhã. E ajustar a proteína, a gente precisa ajustar ao longo do nosso dia, mas principalmente nas suas refeições principais. Então você precisa comer ovo no café da manhã. Ai, Nutri, mas eu sou vegana. Ai, Nutri, mas eu não gosto, eu enjoo do ovo. Tá bom, então primeiro você vai com o ovo. E se você for vegana, você pode consumir um tofu, talvez. Se você gostar, pronto, um tofu, maravilha. Ou na verdade, se você não quer nenhuma opção e nem outra, a gente pode ir para os grãos. A gente pode servir grão de bico, a pasta do grão de bico no seu café da manhã, ou uma pasta de ervilha. Pronto, e eu já vou enriquecendo esse seu café da manhã com bastante proteína. Seja uma proteína de origem animal, ou seja uma proteína de origem vegetal, que pode ser também, não tem problema. Problema nenhum, aliás. Então, coma ovos. Ai, mas mãe, é muito saborzão pro café da manhã. Eu gosto de comer meu café da manhã com a minha manteiguinha. Quantos biscoitos você come no café da manhã? Eu como uns 5, 6. Come fruta? Não, também não como. Então, gente, come ovo, tá bom? Come a sua fruta e dispensa o biscoito. Dispensa o biscoito. Sabe, a caloria de um biscoito... Vamos falar daquele biscoito água e sal que todo mundo tem no trabalho, todo mundo tem acesso. E quando falta pão na sua casa, é nele que você vai, né? Você fala, vou comer uns 4, 6 biscoitos, porque na verdade eu não comi meu pão hoje. Sabe quantas calorias tem 6 biscoitos? 6 biscoitos tem mais caloria do que o seu pão com o ovo dentro. E pior, não te mata a fome, né? Porque você vai ficar com fome. E, além de tudo, tem uma quantidade grande de sódio na composição desse alimento. E não tem nutriente nenhum, é um alimento de nutriente vazio, que você, de fato, vai sentir fome de comer alguma outra coisa. Quando for 9h30 da manhã, você está querendo comer de novo. Então, esse tipo de alimento... que não é nem alimento, não pode nem ser considerado um alimento, não é nem para ter na sua casa. Faltou o pão cedo, né? Porque às vezes acontece. Se acontece na minha casa, deve acontecer na sua também. Acabou o pão, ninguém foi comprar pão. E aí? Você vai comer ovo. Você vai comer ovo, faz um ovo lá mexido, põe umas sementes no meio do seu ovo, faz um café e põe uma colherzinha de café de óleo de coco. Pronto, eu te garanto. Tá bom? Eu te garanto que você não vai sentir fome até a hora do almoço. Porque a gente ajustou o que tinha que ajustar. E é claro, você vai comer uma fruta. Então a gente ajustou o que tinha que ajustar. Você fez uma alimentação completa, cheia de nutrientes, com baixa quantidade de carboidrato e com tudo que precisava. Pronto. E aí você não vai ter fome, tá? Mas eu sou daquelas pessoas que ama beliscar, eu sou daquelas pessoas que tem muita fome. É normal? Até é normal para começo, né? Para começo de tratamento. Porque o seu corpo, afinal, sempre foi acostumado com grande oferta de alimento. E você ainda talvez não sabe identificar qual o momento que de fato é fome e qual o momento que de fato é só um mecanismo do teu corpo dizendo vai lá e come. A gente não sabe, a gente fica perdida no começo. Isso é normal acontecer. Então, para esses momentos, onde na verdade você sente uma fome esquisita, mas você não tem certeza que essa é fome física ou se é fome emocional, a gente pode usar 2 outros produtos, na verdade, que eu gosto bastante. Se você estiver na rua, vamos pensar nesse sentido. Você pode utilizar o Whey Protein. O Whey Protein é muito bem-vindo no processo de emagrecimento. O Whey Protein não é apenas para quem faz atividade física. Não é. Ou colágeno. A gente pode usar uma coisa ou outra. Ou ambas também pode ser utilizado. Não tem problema. Nutri, eu posso comprar o meu colágeno, produto a granel? Pode. Se você quiser, sim, não tem problema.
Mas lá no produto a granel, geralmente eles não têm um sabor muito gostoso, eles são aqueles colágenos isento de sabor, que aí você vai ter que bater com alguma coisa. Então, se você estiver na rua, no trabalho, se você não tiver acesso a um liquidificador, né, é melhor às vezes você investir em algo que já venha com sabor. Mas se for para fazer em casa, tranquilo, compra o colágeno a granel. Todo tipo de whey protein eu posso utilizar? Sim. Só que tem algumas determinações lá nesse produto que é importante a gente observar, principalmente para nós mulheres. Porque o whey protein, algumas marcas são mais direcionados a homem e que precisam de um suporte energético, proteico, diferente de nós. Então, algumas coisas a gente precisa olhar nesse produtinho. E a primeira coisa que você precisa se atentar a ele, a sua escolha, é o tipo de adoçante. É a primeira coisa. Porque se principalmente você está fazendo essa estratégia de escolher um whey protein para te dar mais saciedade, é porque você é belisquenta. E quem é belisquenta não pode ter muita coisa adoçada com adoçantes artificiais que vão ainda te deixar mais belisquenta. Então é muito importante que você faça escolha desses produtos olhando o adoçante sim que está lá. Quais são os melhores? É o xilitol, é o xilitol ou a talmatina. Então a gente já tem os dois, tá bom? Ali na área de venda, nesses produtos. Se tiver adoçado com sucralose, não é para comprar. Não é para comprar. Porque esse produto vai te dar mais vontade de comer coisas doces. Você vai ficar toda hora querendo comer o bendito do biscoito, né, do pão recheado. Você vai ter essa vontade. A quantidade de carboidrato sempre vai estar mais alta na sua dieta, exatamente pela escolha desse tipo de adoçante. Então, olhe, ok? Essa questão. Outra coisa que é importante ali na compra do seu whey, você se atentar basicamente o quanto tem de carboidrato. É uma informação importantíssima para nós mulheres. Um homem precisa de muito mais carboidrato do que nós, muito mais. Mas você que é mulher e quer emagrecimento, quanto menos carboidrato, melhor. Isso quer dizer que o quê? Quer dizer que se você encontrar produtos que vão até 5 gramas de carboidrato por porção, pronto. É exatamente até no máximo 5 gramas que você vai comprar. Ah, eu encontrei um produto ótimo que tem lá 26 gramas. Não vai nem xereta, nem resolve. Porque você vai comprar esse produto, você vai consumir, você vai adorar. Porque se ele tem 26 gramas de carboidrato, isso significa que ele tem açúcar pra caramba. Você vai amar. Só que daí você vai continuar belisquenta e pior, você vai ganhar peso. E você vai achar que a estratégia não funciona, mas não é. Na verdade, é a escolha do produto que foi feita errada, tá bom? Então, entendido com relação a essa questão do whey protein? Com relação ao colágeno hidrolisado. Colágeno hidrolisado, posso usar sem medo? Pode usar sem medo. Quanto utilizar de colágeno hidrolisado? Você pode utilizar até 3 scoops, de 3 a 4 scoops ao dia. Aí precisa fazer uma continha lá para saber se vale mais a pena usar um whey ou se vale mais a pena optar pelo colágeno. Mas o colágeno, nessa estratégia, ele está sendo utilizado para compor a quantidade de falta de proteína, da insuficiência de proteína que talvez você tenha. E principalmente para aquelas pessoas que estão fora de casa, que precisam de alguma coisa rápida. Porque se você estiver em casa, se você trabalha em home office de jeito híbrido, que hoje, depois da pandemia, a gente pode fazer isso, né? Coma. Se você tem a oportunidade de comer, coma.
Entende? Não tem por que gastar com produto se você tem um alimento na sua casa. Não tem. E aí a gente pode fazer um montão de coisas. Um monte de coisas. Você pode comer o ovo de novo, na verdade, para compor. Você pode tomar um iogurte. Você pode, na verdade, fazer aquelas panquequinhas low carbs que a gente chama, que vai na massa ovo, sim, mas a gente pode rechear com queijo. Você pode comer queijo, por exemplo. Então, tudo isso pode, mas o que vai mudar, o que vai determinar é a sua rotina. Se você está em casa ou se você está no trabalho, entende? E aí sim, a gente vai adequando tudo certinho. Mas, do meu ponto de vista como profissional, às vezes, né, é necessário incluir os dois produtos, tanto o whey quanto o colágeno. Porque, de fato, às vezes, é um corre-corre tão grande que a pessoa nunca consegue comer a quantidade ideal de proteína. Então, fica essas duas dicas aí para que vocês vão cada vez mais entendendo o que pode ser feito. Outra coisa que é muito importante é que você inclua no seu dia a dia para que você tenha mais saciedade. Para que você tenha mais saciedade, além de proteína, além de gordura, além da sua hidratação, que a gente falou. Você precisa aumentar a quantidade de vegetais, verduras e legumes. Precisa. Ai, Nutri, eu vou ter que comer aquilo que eu não gosto. Olha, vou ser sincera. Se você, na verdade, não gosta de verduras e legumes, você tem que começar a pensar um pouquinho mais em você e no teu corpo, né? Na sua saúde, de fato. Porque vitaminas, minerais, só vem desses alimentos. Entende? Vitaminas do complexo B só tem nesses tipos de alimento. Então você precisa sim comer verduras e legumes. Ai, dá para viver à base de proteína e arroz e feijão? Não, não dá. Não dá. Você tá mais do que na hora, né? Ninguém que é criança, tá mais do que na hora de você entender que você precisa abrir seu paladar. Então, a abertura de paladar tem tudo a ver com verduras e legumes. E que sim, no começo, às vezes a gente faz cara feia, porque não está acostumada, porque não gosta, não sei o quê. Mas eles são importantes, são ricos de vitaminas, minerais e principalmente fibras. Então, outra coisa que te traz muita saciedade é a grande quantidade de fibras que a gente encontra nesses alimentos. Então, isso é importante. E entenda, outra coisa que é fundamental para o seu processo de emagrecimento e para que você pare de ficar belisquenta. Você precisa de 20 poucos nutrientes por dia, dependendo da pessoa mais, menos. Então, se você precisa de um N de número de nutrientes por dia, não é comendo sempre as mesmas coisas que você vai atingir esse número de nutrientes que você precisa tanto. Então, quanto mais cor tiver no seu prato, melhor para você. Você já teve aquela experiência de almoçar, comer uma bela macarronada, comer um frango assado, que vai bem, né? Aí, de repente, depois de 1h30, 2, você comeu, você começa a xeretar a geladeira? Você fala, ué, mas por que eu tô xeretando a geladeira? Eu almocei bem, né? Mas o que aconteceu? O que aconteceu foi que, na verdade, você só nutriu a tua vontade. É bem isso, né? Você só deu comida para aquilo que você tem vontade de comer. Você não deu alimento e muito menos nutriente para o seu corpo e para a sua célula. Então, a gente precisa dar nutrientes para as nossas células. E o único jeito disso é deixar seu prato super colorido de verdade. Por isso que é tão importante. Desse jeito, você vai perceber que você vai ficando com cada vez menos fome. Sua pele vai ficando mais bonita, seu cabelo vai ficando diferente, né? A unha começa a crescer. E aí, de fato, a gente começa a entender que antes faltava nutriente para o seu corpo, tá? Então, verduras e legumes a gente precisa, tá bom? Porque faz parte também do conjunto aí de fibras para a gente trazer. E outra coisa que é bem legal, que dá para ser feito,
às vezes por uma questão de ansiedade, né? Às vezes a pessoa é muito ansiosa, muito nervosa, muito ansiosa. E isso faz com que ela tenha alguns gatilhos que ela sinta mais fome do que outras pessoas. E aí eu gosto muito de trabalhar com um shotzinho antioxidante antes das refeições principais. E é uma coisa muito simples, né? Onde a gente vai colocar também uma quantidade aí de compostos fitoquímicos junto com fibra e que aí você vai tomar antes do seu almoço e antes do jantar. Então vamos lá, anotando a receitinha do shot antioxidante para saciedade, ok? O que a gente vai precisar para esse shot? A gente vai usar um limão espremido, uma colher de café de espirulina em pó. Espirulina é uma alga, tá bom? Uma alga verde, linda. Você vai comprar, ele é um produto todo verde, verde igual o Hulk mesmo. Então compra pouquinho para ver se você se adapta, tá bom? Então ele é uma alga. De fato, quando você sentir o cheiro, você vai lembrar do cheiro de peixe, tá? Então, um limão espremido, uma colher de café de espirulina em pó, uma colher de café de psyllium. Você vai colocar de 50 a 100 ml de água, mexer tudo isso aí e vai tomar, tá bom? Até 30 minutos antes do seu almoço. Você vai verificar que a saciedade vai ser grande, bem grande, aliás. E fora que o psyllium, né? O psyllium, principalmente a espirulina, é rica, muito rica em antioxidantes. Muito rica, aliás. Então, vale bem a pena você ter um pouquinho de psyllium na sua casa para colocar no seu shot, para colocar no seu whey protein de vez em quando. Então, são alternativas que a gente vai dando para o nosso corpo e para as nossas células, que cada vez mais a gente vai desinflamando, detoxificando e arrumando a casa que de fato a gente precisa, tá bom? Então, era isso que eu queria falar para vocês hoje. Então, vamos para as dúvidas? Talvez vocês tenham aí muitas dúvidas, não sei. Quem tem dúvida, vai me escrevendo aí. Tem uma dúvida aqui já. Qual o queijo que a gente pode comer? Pode comer queijo branco? Boa pergunta. Qual queijo? Bom, queijo são só os queijos mais curados, tá bom? Por que na verdade eu não peço para ninguém comer queijo branco? Aliás, queijo branco era na nutrição antiga, na nutrição nova, na nutrição funcional. A gente não fala sobre queijo branco. Porque o queijo branco é um queijo que é basicamente rico em lactose. É um queijo que não ficou curado, não está lá passando por um processo de cura, que ele fica paradinho durante um tempo, né? Então, queijo bom para nós e para as nossas estratégias e para você, para o teu corpo também, porque a lactose é altamente inflamável, né? Assim, ela inflama muito o seu corpo. É o queijo mais curado, tá? E então, assim, qual o melhor queijo durante a semana? Posso consumir um parmesão, Gi, na minha semana? Até pode, mas eu acho um parmesão um queijo que tem muita gordura. Muita gordura. E é claro, ele tem gordura boa, mas se você não tiver a quantidade de colesterol ideal lá para você, pode dar problema. Então é melhor que você consuma um queijo curado, mas nem tanto. Então, quais são os queijos? São os queijos intermediários. Então, é um queijo da canastra ou um queijo meia cura, ou queijo da Bahia. É assim que é a denominação dele, tá bom? Queijo Bahia ou queijo baiano, alguma coisa assim. São queijos que são intermediários, já ficaram mais de 15 dias lá na pausa do processo de cura para desprender a lactose, mas ainda não chega a ser um parmesão, por exemplo, tá bom? Que mais? Esse shot pode tomar antes do almoço e antes do jantar todo dia? Pode. Pode tomar todos os dias antes do almoço e antes do jantar. Não tem nenhuma contraindicação, nenhuma, aliás, tá bom? Até criança, minha criança viu tomando, ficou com vontade porque viu que era um suquinho verde, né? Eu posso dar para ela? Pode também.
Pode, não tem contraindicação nenhuma. Todos esses compostos que a gente está utilizando são super naturais, tá? Então pode utilizar, até mesmo mulheres grávidas também podem utilizar, sem problema nenhum. O que mais? Qual a porção ideal de castanhas e de coco por dia? Olha, depende muito. Só que geralmente eu peço para as pessoas consumirem de 5 a 10 unidades de castanha por dia. E de coco a gente já pode ter uma flexibilidade um pouco maior. Então de coco você pode comer até, sei lá, daria por volta de 25 a 30 gramas. Então é basicamente uns pedaços de cocos do tamanho do seu chocolate, por exemplo, tá bom? De chocolate a gente pode consumir até 40 gramas por dia, que acabam sendo 2 tabletinhos, né? 4 tabletinhos, né, no longo do seu dia. Então, de coco é mais ou menos isso aí também que você pode. E é claro, se for chips de coco, porque na lojinha de produto natural, a gente encontra também chips de coco já pronto, que você pode, aliás, fazer na sua casa. E aí você pega assim, pega um punhadinho de chips de coco, aquilo que cabe na mão, e pronto, você pode comer, tá? Que mais que a gente tem aqui? A gente sabe que não toma, é verdade. É verdade. Ninguém, eu vou ser sincero, gente. Água, a gente só toma se a gente briga com a gente mesmo, se a gente se policia. E o processo de água começa com você colocando uma garrafa de água do teu lado. Sua, que ninguém pegue. Então essa história de ficar indo toda hora no bebedouro, ficar indo toda hora na talha, pegar 1, 2 copinhos de água, não rola. Não rola. Você tem que ter uma garrafa sua, de água sua. E ninguém pode mexer na sua garrafa. Essa que é a verdade. É o único jeito de você controlar a sua ingestão de líquidos. E sempre é bom lembrar, né? Água, é interessante que a tua água não fique no plástico, ok? É muito interessante que você tenha aí uma garrafa de vidro para colocar a sua água. Então, reaproveita. Às vezes você tem alguma garrafa de vidro na sua casa que você utilizou em algum momento para alguma outra coisa. Reutiliza, tá bom? Reutiliza e começa a colocar aí sua água. Ou vai, né, nessas lojinhas de R$1,99 que tá cheio de garrafa de água de vidro, num preço excelente, para que você tenha acesso à sua água de um jeito que não vai ficar contaminada por BPA. Porque o que mais tem hoje em dia é garrafa de plástico e as nossas águas e os nossos líquidos acabam sendo todos contaminados pelo BPA. O que é o tal do BPA? Né? É bom falar. O BPA vem do petróleo. Então, todas as vezes que você acaba tomando a tua água no plástico, você está ingerindo petróleo e bastante petróleo. Bom, é por isso que esse composto ele é proibido nas mamadeiras das crianças. Quem tem mãe sabe disso. Não pode, né? Hoje no nosso país, por determinação da Anvisa, não pode ter BPA nas mamadeiras das crianças. Então, lembra que os antigos faziam diferente? Lembra que a sua avó fazia diferente? Pergunta para sua avó como que era a mamadeira antes das crianças. Era de vidro. De vidro. Então, assim, é impressionante o quanto, na verdade, a nossa vida moderna está deixando a gente cada vez mais doente. E o que a gente precisa, às vezes, é olhar com carinho para o que os nossos avós faziam. Eu sempre gosto de falar sobre isso, porque é exatamente isso que eu vejo, né? Assim, o quanto eles tinham de cuidado, o quanto eles faziam de certo e o quanto a gente achou que isso era brega, o quanto a gente achou que isso era inconveniente e que não cabia na nossa vida moderna. E aí o que foi acontecendo é que a gente foi adoecendo cada vez mais, né? A gente foi adoecendo. E agora, de fato, a gente está precisando resgatar algumas coisas do que os nossos avós faziam com grande sabedoria. É claro,
munidos de muita ciência, porque tem muita ciência envolvida em tudo que a gente faz hoje. Mas o que eles faziam, sim, antes, era certo, muito. E a gente faz muita coisa errada. Então é isso que a gente tem que começar a mudar, tá bom? Deixa eu ver o que mais. Temos de perguntinha. Acho que já foi tudo. Com a quantidade ideal de castanha e de coco, né? Já falei. Então, minhas lindas, é isso por hoje. Se você tiver alguma dúvida, se você for ver essa live depois, se tiver alguma dúvida, escreve aqui pra mim qual é a tua dúvida, tá bom? Eu vou ter um enorme prazer de te responder, tá bom? Então, ó, a gente se vê amanhã. A gente se vê amanhã, meninas. Não na quinta, mas a gente se vê amanhã com a nossa próxima live, tá bom? Ó, um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.